Gênesis capítulo 50, versículo 19 ao versículo 21. O texto da palavra do Senhor diz assim: Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Esta é a palavra do Senhor para a nossa reflexão nessa noite. Gênesis capítulo 50, do verso 19 ao verso 21. E o tema da nossa reflexão dessa noite é conceder perdão. Conceder perdão. Se você está acompanhando desde a semana passada, pelo menos, você há de lembrar que a semana passada o tema da reflexão era pedir perdão. E foi a primeira parte, né, dessa narrativa aqui, que vai do 15 até o 21. Foi quando os irmãos de José, logo após a morte do pai, Jacó, ficaram muito receosos de que o perdão que ele havia concedido lá atrás, no capítulo 45, talvez não fosse tão sincero e verdadeiro. Então eles resolveram, né, por uma série de atitudes, buscar pedir perdão ou confirmar o perdão que eles haviam recebido lá atrás. Então a gente viu a semana passada os irmãos de José pedindo perdão. E a gente destacou, né, semana passada aqui, a partir dessa experiência do pedido de perdão dos irmãos de José, a gente destacou sobretudo que a gente não só deve fazer o que é certo, mas deve fazer pelo motivo certo, né? Então a semana passada a gente viu que eles fizeram o que é certo, mas os motivos nos parecem não terem sido os melhores naquela ocasião, né? Conforme a gente já discutiu semana passada. Então, e hoje é a segunda parte, né? É a outra face da moeda. Se num primeiro momento a gente olhou, né? Deu atenção para essa questão de pedir perdão a partir da experiência dos irmãos de José, agora nós vamos ver, né? Nós vamos dar atenção para o conceder perdão a partir da experiência de José. E aqui uma coisa muito interessante, que eu quero começar destacando o que está dito no versículo 20. O começo do verso 20 diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Então isso aqui é muito importante, porque perdoar não é esquecer. Perdoar não é negar o que aconteceu. Perdoar não é relativizar o mal que foi feito. Não é? Então é importante, você vê, José não esqueceu o que aconteceu, né? E nem negou o que foi feito de mal contra ele. E não relativizou também o mal que ele sofreu. Então ele diz com todas as letras: Vós, vocês, meus irmãos, que estão vindo aqui pedir perdão, né? Na verdade vocês intentaram o mal contra mim. Então observe isso. E a gente sabe que o próprio contexto, né, quando os irmãos vão pedir perdão, eles estão conscientes disso, né? O verso 15 da semana passada diz que eles estavam conscientes do mal que haviam feito contra José. A questão que estava no coração deles é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Tá vendo? Então, eles estavam conscientes, eles sabiam disso. E também um pouquinho mais à frente, no contexto lá da semana passada, só para a gente perceber isso, né? Quando eles citam o pai deles, né? O verso 17 diz: Perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos, tá certo? E o seu pecado, porque fizeram mal. Olha só, então, não é esquecer o mal que sofremos, não é isso. Como eu disse já algumas vezes, a gente só esquece se bater a cabeça em algum lugar e tiver uma amnésia. Então o perdoar não tem nada a ver com esquecer, a gente vai lembrar. José estava plenamente consciente, assim como seus irmãos. Também não é negar o que aconteceu, né? E dizer, não foi isso, foi um engano, foi um equívoco, eu me enganei, não foi bem assim. Não é esquecer e também não é negar o que aconteceu. Foi uma realidade, foi um fato. Eles transgrediram, eles pecaram, eles fizeram mal, né? E José diz: vocês intentaram mal contra mim.
né? E ele usa essa linguagem, né? É traduzida essa linguagem de intentar. Na verdade, eles praticaram uma perversidade, só que o intento deles foi frustrado. A gente vai ver depois, mas eles intentaram e praticaram a perversidade contra José, certo? Ela só não conseguiu ser efetivada na dimensão que eles gostariam, né? E graças a Deus por isso. Entendeu? Então, perdoar não tem nada a ver com esquecer, não tem nada a ver com negar a realidade, muito menos relativizar o mal, né? Então, quando eu perdoo, eu estou relativizando o mal. Não, você não está relativizando o mal, né? Você está, sim, lembrando do mal que ocorreu, não negando a realidade da agressão ou de qualquer outra coisa que tenha ocorrido de dano, e também não vai relativizar. O que é mal diante de Deus, isso não muda, né? Não muda. Então, o que é perdoar? Perdoar é não cobrar mais a dívida, né? Você não vai esquecer, você não vai negar, você não vai relativizar, mas você não vai mais cobrar essa dívida. É exatamente o que José faz. Ele já tinha perdoado os irmãos lá no capítulo 45, na verdade. Mas a culpa, né, quando toma conta de um coração que não se arrependeu verdadeiramente, acontece isso. Ele tinha perdoado seus irmãos lá no capítulo 45, no versículo de número 3, diz assim: disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Agora veja o verso 4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vós vendeste para o Egito. Veja, bem consciente. Veja o verso 5. Então, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes me vendido para aqui. Ou seja, ele já tinha sinalizado perdão, né? Mas a culpa, o remorso, qualquer outro sentimento não saudável estava tomando conta do coração deles. Então agora, aqui José vai reafirmar o perdão para esses irmãos que foram ofensores, que foram os agressores, que promoveram o mal contra a vida dele. Então ele não esqueceu, ele não negou e ele também não relativizou o mal, né? Mas ele não cobrou mais a dívida. Ele não cobrou mais a dívida, tá certo? Tá pago. E é isso que a gente aprende no Evangelho, né? Perdoar é não cobrar mais a dívida, porque nós temos consciência de que a dívida foi paga pelo Senhor Jesus. Pagou a minha dívida e pagou a de outras pessoas também. Se essa pessoa não se arrepende, se ela não toma uma postura diante de Jesus e do Evangelho, bom, isso é um problema desta pessoa. Mas eu tomei consciência, né, do que Jesus fez por mim, da mensagem do Evangelho, da graça de Deus, da misericórdia do Senhor. Então eu, né, com base nisso, eu não cobro mais essa dívida. Está perdoado, tá certo? Está livre, né? Não está mais preso, está livre. Pode seguir seu caminho, tá certo? Porque eu tenho consciência, né, de que foi pago um preço. Então aqui, eu queria destacar aqui pra gente duas dimensões que a gente percebe, né, neste episódio que José é o protagonista aqui, em relação a conceder perdão aos seus irmãos, tá certo? Então a primeira dimensão é uma dimensão vertical, né, vertical, e a segunda é a dimensão horizontal. A dimensão vertical aponta para a prerrogativa de Deus nessa questão do perdão. E a segunda aponta para a responsabilidade humana nessa questão do perdão, tá certo? Então a primeira coisa, perdoar, que não é esquecer, não é negar, não é relativizar o mal, mas é não cobrar mais essa dívida, né? Que foi o que José fez aqui. Perdoar é uma questão muito importante para a gente na dimensão de que ela sinaliza a saúde do nosso relacionamento com Deus, né? Por que é prerrogativa divina? Em primeiro lugar, porque nós focamos em Deus. A primeira dimensão é focar em Deus. Então, a prerrogativa divina é o ponto aqui. Então, quando a gente perdoa, está sinalizando a saúde do nosso relacionamento com Deus. Está sinalizando o reconhecimento da soberania de Deus. Está sinalizando a nossa vontade de estar alinhado com o propósito de Deus. Olha só, foi o que José disse. Respondeu-lhes José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Olha só que sinal lindo. Isso sinaliza a saúde do relacionamento de José com Deus.
Ele sabe que ele não é Deus. Ele sabe que ele não é juiz. Ele sabe que ele não é soberano. Né? Quem é juiz, quem é Deus, quem é soberano? É o Senhor. Então isso sinaliza uma saúde incrível, uma saúde extraordinária na relação que José tem com Deus. E é lindo você ver como José se coloca na sua relação com Deus. Quando ele estava sendo assediado pela mulher de Potifar, ele fala, não, eu não posso fazer isso. Isso é uma deslealdade contra o meu patrão, seu marido, e é pecado contra Deus. Ele sempre se coloca de uma maneira tal que sinaliza a saúde do seu relacionamento com Deus. Diante do assédio da mulher de Potifar, ele não titubeou. Ele disse, não, isso, eu não posso fazer isso jamais, porque seria desleal, seria injusto, seria indigno para com o meu patrão, seu marido, e seria pecado contra Deus. Então ele sempre tem essa postura. E agora aqui diante de seus irmãos, né, ele sabe que ele é alguém que tem dons de liderança, que ele é muito capaz em administração, que ele foi colocado como segundo homem no Egito, mas ele sabe, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu não tenho a prerrogativa de juízo sobre a vida dos meus irmãos. Eu não tenho, essa prerrogativa não me pertence, pertence ao Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da minha vida, mas não pertence a mim. Se alguém tem que julgar, se alguém tem que punir, bom, que seja o Senhor, que seja Ele, mas não eu. Eu não estou em lugar de Deus. E é tão interessante isso, irmãos, que lá em Provérbios vai ensinar depois pra gente, e depois Paulo vai repetir isso lá em Romanos, né? A mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, é lindo a gente observar quando José diz assim, não temais para os seus irmãos, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Não, eu ocupei um lugar de posição muito elevado, por causa do dom dos sonhos, por causa do dom de liderança, por causa do dom de administração, eu ocupei um lugar de uma posição elevada, né? Até colocado ali pelo próprio faraó, quase que no lugar de faraó, mas em lugar de Deus, não, eu não estou em lugar de Deus. Então é tão lindo, a gente perdoa, porque o perdão sinaliza, né, a saúde do nosso relacionamento com Deus. Primeiro, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a minha relação com Deus. Isso mostra como está a minha relação com Deus. Como está a minha conexão com o céu. Como está a minha conexão do coração com o céu. Tá certo? Então, quando ele fala isso, ele sinaliza de uma maneira linda. Que ele não só tinha uma relação saudável com Deus na hora da tentação, mas também na hora em que ele foi provocado a conceder ou não perdão. Nessa hora ele poderia poderia ir numa direção de vingança, de retaliação, né, de dar o troco, porque ele estava numa posição superior aos seus irmãos, mas ele sabia que ele não estava no lugar de Deus. Ele podia estar numa posição superior aos seus irmãos, mas ele não, ele tinha alguém superior a ele mesmo. Era o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus da sua vida. Aquele que promoveu coisas grandes na vida dele. Então, isso é muito importante. Por que nós perdoamos? Porque o perdão sinaliza a saúde da nossa relação com Deus. E a gente olha para José e vê e observa na vida dele uma relação saudável com Deus, na hora da tentação, mas na hora também onde ele é provado, para ver se ele vai conceder ou não perdão aos seus irmãos. Então, primeira coisa, a prerrogativa é divina na hora do perdão. Porque quando nós perdoamos, sinaliza a saúde do nosso relacionamento com Deus. Mas mais que isso, sinaliza também o reconhecimento que nós temos da soberania de Deus. Certo? Ele diz assim, olha, respondeu José, não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? E ele diz, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Olha só que coisa. Porém Deus o tornou em bem. Vocês intentaram o mal contra mim. Não tem como esquecer, não tem como negar, não tem como relativizar o mal que vocês intentaram contra mim, a perversidade que praticaram contra mim, a dor que infringiram a mim, né? Os sofrimentos que eu experimentei em decorrência do que vocês fizeram a mim, mas Deus é soberano. Deus é soberano. Eu perdoo porque isso sinaliza a saúde do meu relacionamento com Deus. Eu não estou em lugar de Deus. Eu posso estar até num lugar de
de projeção, colocado por Faraó, mas eu não estou em lugar de Deus. E mais do que isso, vocês intentaram o mal, mas Deus o tornou em bem. Porque Deus é soberano. Deus é soberano, né? Ele tem esse poder de pegar a intenção maligna, a intenção perversa, as práticas maldosas, as práticas violentas, destruidoras, né? As práticas que promovem, às vezes, guerra, que promovem tragédia, e transformar em bem aquilo, porque Ele é soberano, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então isso é muito especial. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer uma coisa surpreendente lá em Romanos. Ele vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E a gente pode observar isso na vida de José, né? Os irmãos invejavam, os irmãos o odiavam, os irmãos o lançaram numa cisterna, os irmãos o venderam, como está dito no contexto, venderam. Ele se tornou como uma mercadoria, né? Foi parar no Egito como um escravo, né? Serviu a Potifar com excelência, foi honrado, mas sofreu o assédio da mulher de Potifar, foi parar na prisão, foi esquecido lá 2 anos, mas o Senhor estava sobre a vida dele, e o Senhor é soberano, é soberano. O mal, vocês intentaram o mal, mas Deus o tornou em bem. Gente, que coisa extraordinária. Eu queria contar uma ilustração aqui para vocês, que eu acho muito linda. Uma pessoa muito conhecida minha, viveu uma experiência assim, estranha, esquisita. Ela tinha um vizinho, e o vizinho jogou no seu quintal uma abóbora podre, né? Eu acho que querendo descartar a abóbora, ela jogou a abóbora podre no quintal da minha conhecida, né? E aí o filho da conhecida ficou indignado, ficou bravo, falou: pô, por que essa pessoa fez isso? Ela podia colocar no lixo, podia dar um outro fim, não jogar no nosso quintal, né? E aí a mãe desse rapaz, o rapaz estava indignado, vai lá, fala, tira satisfação com o vizinho e tal. E aí ela disse assim: não, deixa quieto, né? Deus sabe todas as coisas, deixa isso para lá. Passado tempo, foi surpreendente. Ela conta pra gente que essa abóbora que caiu no seu quintal, ela brotou, né? Ela caiu no solo ali, a semente, ela apodreceu e ela germinou, brotou e ela virou uma aboboreira e deu muitas abóboras, deu muitas abóboras. E o que aconteceu foi que depois disso ela fez viradinho de abóbora, doce de abóbora, e ela comeu daquilo que o vizinho jogou no quintal dela, né? Descartando algo para talvez ofender, para talvez, sei lá, para desdenhar, né? E teve um efeito contrário. A abóbora que ele jogou, né, que poderia ser um lixo, poderia ser um entulho, ela germinou, brotou e deu abóboras. E daquelas abóboras ela fez viradinho, fez doce e ela se alimentou. Pensa bem que coisa extraordinária. É mais ou menos isso que José está dizendo. Vocês intentaram mal. Sim, isso aí é inegável. Mas o Senhor é soberano e Ele tornou em bem. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo, né? Nas nossas próprias vidas, né? Quanta coisa foi feita para nós, às vezes com intenção má, perversa mesmo, né? Com propósitos destruidores, malignos, e o Senhor pegou todo aquele mal, né? E pela sua misericórdia, pela sua graça, tornou aquilo em bem nas nossas vidas. Então, nós perdoamos considerando a prerrogativa divina, considerando que isso sinaliza a saúde do nosso relacionamento com Deus, que isso sinaliza o nosso reconhecimento da soberania de Deus, e que Deus pode pegar tudo aquilo e transformar em bem, para a glória do nome dEle, para a bênção na nossa vida também, né? Então a gente precisa considerar a soberania de Deus, né? Foi isso que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Filipenses, quando ele vai parar na prisão, irmãos, lá no capítulo 1, a partir do verso 12 em diante, né? O apóstolo Paulo vai falar isso, né? Tudo que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. E os irmãos que estão do lado de fora da prisão, vendo tudo que eu estou passando, eles ganharam mais coragem para proclamar o Evangelho, né? Para proclamar o Evangelho. Então olha que coisa surpreendente, que o apóstolo Paulo dá testemunho, né?
Por quê? Porque ele foi preso, ele sofreu várias coisas, mas ele sabe que por cima de todas essas coisas, né, para além de tudo isso, está o Deus soberano, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Deus a quem ele serve. Então olha que coisa surpreendente. E você lê também Atos 27, você vai ver a mesma coisa. Ele está sendo levado para Roma e ele adverte o comandante do navio, as pessoas para não ir, que eles vão enfrentar uma tempestade. Mas mesmo assim, eles não ouvem Paulo e eles entram, né, eles continuam aquela viagem e eles sofrem a tempestade. E aí ele é visitado pelo anjo do Senhor que vai dizer, ó, vocês vão perder a carga do navio, mas não vai se perder nenhuma vida. Vocês vão perder a carga, vão perder o navio, mas não vai perder nenhuma vida. Porque você vai até Roma para dar testemunho do Evangelho. E toda aquela tripulação foi salva, né? Então, veja que coisa surpreendente, né? O Evangelho, a palavra de Deus nos mostra isso, né? Nós perdoamos considerando a prerrogativa divina, né? A prerrogativa divina, a perspectiva vertical, porque isso sinaliza a saúde do nosso relacionamento com Deus e sinaliza o reconhecimento da soberania de Deus, né? A gente não esquece o mal, a gente não nega o mal, a gente não relativiza o mal que foi praticado, mas a gente descansa na soberania de Deus, que pode pegar esse mal e transformar e tornar em bem para a nossa vida e para a glória do nome dele mesmo. Tá certo? E também, ainda considerando essa perspectiva, né, essa perspectiva vertical, também nós consideramos que a prerrogativa divina nos faz perdoar porque nós queremos estar em harmonia com os propósitos de Deus. Nós queremos estar em harmonia com a vontade de Deus, em sintonia, conexão com o GPS, com o Wi-Fi do céu. Nós queremos estar em sintonia com o propósito de Deus. Ele diz assim, né, olha, vocês intentaram mal contra mim, porém Deus, soberano, tornou em bem. Para que Deus tornou em bem? Para beneficiar apenas e tão somente José? Não, Deus tem propósitos maiores do que o nosso próprio umbigo, o nosso próprio bem-estar. É claro que na sua graça e misericórdia Ele também contempla o nosso bem-estar, né? A vocação que Ele tem para nós, o chamado que Ele tem para a nossa vida, mas é muito mais do que eu e o meu umbigo. Isso tem a ver com o propósito maior de Deus. Ele diz, olha assim, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora. Vedes agora que se conserve muita gente em vida. Olha que coisa linda. José falou, foi a coisa mais linda. Eu fiquei em harmonia, em sintonia com o propósito de Deus. O propósito de Deus em me engrandecer, em me colocar numa posição como eu havia sonhado, né? Como os sonhos que eu tive, não era para mim, era para conservar muita gente em vida. Conservar o Egito, conservar vocês, as suas famílias, conservar o papai com a família toda. Era conservar vidas. Então, olha que coisa surpreendente. Eu perdoo, sim, porque isso sinaliza a saúde do meu relacionamento com Deus. Eu não estou no lugar de Deus. Eu perdoo, sim, porque eu reconheço a soberania de Deus. Mesmo o mal que é intentado de maneira objetiva, concreta contra mim, Deus pode tornar em bem. E eu perdoo porque eu quero estar em sintonia fina, em harmonia com o propósito de Deus. E no caso específico de José, o propósito de Deus não era ele somente, era salvar vidas, era salvar outras pessoas, né? Tanto é que lá no capítulo 45, quando ele já tinha sinalizado perdão aos seus irmãos, o texto da palavra diz assim, no verso de número 5, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Olha a leitura que ele faz. Vocês não ficam tristes, não, por vocês terem me vendido para o Egito, porque Deus me enviou adiante de vocês para conservar a vida. Vocês intentaram mal, mas Deus é soberano, tornou em bem, e tinha um propósito, era conservar vida, era salvar pessoas, era poder se revelar ao faraó, era poder me dar a graça de interpretar o sonho dele, era poder ter todo esse trabalho, né, de
falar do tempo de fome, do tempo de abundância e do tempo de fome, para poder salvar o Egito e salvar a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Salvar vocês e a família de vocês. Gente, então, conceder perdão para nós é uma questão de considerar a prerrogativa divina, né? A minha relação com o céu é aquilo que determina que eu perdoe. E no caso específico de José, a prerrogativa divina tem a ver para José e para nós com a saúde do nosso relacionamento com Deus. É reconhecer que eu não estou no lugar de Deus. Eu não sou Deus, eu não sou juiz, eu não tenho essa prerrogativa. Ela pertence ao Senhor. Mas também é reconhecer a soberania de Deus, que pode pegar esse mal que foi feito contra mim, contra você, que eu não esqueço, que eu não nego, que eu não relativizo, que foi real e não foi uma imaginação. Ele pode pegar isso e transformar em bem. E não só para o meu benefício, para um propósito maior, para a bênção na vida da minha família, para a bênção na vida dos meus vizinhos, para a bênção na vida da minha cidade, para a bênção na vida de pessoas que eu nem conheço, né? Por quê? Porque Deus é soberano e porque Ele tem propósitos para além dos meus pensamentos. É por isso que Isaías diz, né? Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os caminhos de vocês. Meus pensamentos, meus caminhos são muito mais elevados do que os de vocês. Então, quando nós concedemos perdão, nós o fazemos considerando essa prerrogativa divina, a nossa relação com o Pai que está no céu. Mas também nós devemos fazer considerando a responsabilidade humana, que é aquilo que nós temos aqui, ó, na dimensão horizontal, né? A responsabilidade humana. E qual que é a responsabilidade humana nossa? É perdoar. Ou seja, o que é perdoar? É fazer o bem àquele que me ofendeu. É fazer o bem àquele que me ofendeu. Em palavras simples é isso, né? Se está em mim a oportunidade, o recurso e a possibilidade de promover o bem daquele que me maltratou, daquele que me ofendeu, daquele que me feriu, eu o farei. Porque perdoar é fazer o bem para aquela pessoa, tá certo? Então aqui José o faz em palavras e em ações. Em ações e em palavras. Ele perdoa, né? Em palavras e em ações. Em ações e em palavras. É lindo. Então agora nós não estamos considerando a prerrogativa divina, nós estamos considerando a responsabilidade humana. Eu e você somos responsáveis, né? A palavra do Senhor no Evangelho diz, né, que nós devemos orar por aquele que nos persegue, nós devemos bendizer aquele que nos persegue, nós devemos abençoar aquele que nos persegue. Já imaginou? E o apóstolo Paulo, citando o texto lá de Provérbios, diz: se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, a consciência dele vai queimar. Se ele não se arrepender, se ele não admitir, se ele não pedir perdão, não importa. Isso, a questão não tem a ver com ele, tem a ver comigo e Deus, tem a ver comigo mesmo, né? Na minha responsabilidade como um discípulo, como um servo do Senhor. E José acaba sendo uma referência para nós. Então ele perdoa, né? Ele promove o bem em palavras, em ações em palavras. Observe, primeiro em palavras. Ele diz para eles duas vezes, verso 19, não temais. Verso de número 21, não temais. Olha que lindo. Em palavras. E depois no final do verso 21, assim os consolou e lhes falou ao coração. Em palavras. José sinalizou para eles. Eles estavam cativos de um medo, de um pavor, né? Eles foram até José movidos por medo, talvez por remorso, né? Mas olha só, José diz para eles: não tenham medo, eu não estou em lugar de Deus, não tenham medo, não tenham medo. Ele liberta os seus ofensores do cativeiro do medo. Que coisa bonita, né? Por palavra, não precisa ficar com medo, eu estou acima de vocês, eu sou o segundo homem do Egito, eu tenho poder sobre vida e morte, mas não tenham medo, porque eu tenho consciência, eu não estou no lugar de Deus. Fiquem tranquilos, fiquem em paz. Olha que coisa linda, né? E diz o texto que ele não só arrancou eles do cativeiro do medo, né? Mas promoveu consolo e afeto. Diz o texto, assim os consolou. Olha que coisa linda.
arranca os seus irmãos ofensores do cativeiro do medo, derrama consolo sobre a vida dos ofensores e fala de maneira afetuosa com os ofensores. Diz assim, lhes falou o coração. Tem uma tradução que fala, lhes falou afetuosamente. Com quem que você fala afetuosamente? Com gente com quem você tem carinho, né? Com gente com quem você tem intimidade, com gente que lhe faz bem, né? Mas para o ofensor, parece uma coisa tão imprópria. Mas nós vemos Jesus lá na cruz dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A gente vê Estevão sendo apedrejado e dizendo, Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. Então olha que coisa linda, José promove o bem dos seus ofensores, que no caso eram seus irmãos, e ele promove em palavras, arrancando eles do cativeiro do medo, dizendo não tenham medo, né? Promovendo consolo na vida deles, e promovendo a eles afeto, dizendo, falando ao coração deles, acalme, fique tranquilo, vocês estão perdoados, essa dívida já foi paga, eu não cobro mais, não vou cobrar, né? Olha só, então aqui agora a perspectiva é da responsabilidade humana, né? E alguém que tem saúde com Deus, alguém que reconhece a soberania de Deus, alguém que quer estar em sintonia com o propósito de Deus, não tem outro caminho a fazer. Qual é o caminho? É promover o bem, perdoando, promovendo o bem, em palavras e em ação, né? Então ele fala essas coisas, né? E o texto diz mais, o verso 21 diz, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Isso também é palavra, mas é mais que palavra, é ação, porque foi exatamente isso que ele fez, né? Ele não só falou, não temais, ele não só consolou eles com as suas palavras, não só falou afetuosamente ao coração deles, mas ele agiu em favor deles. O que ele fez? Ele exatamente fez isso. Ele sustentou a eles e aos seus filhos, né? Porque você sabe que quando a vingança, muitas vezes, a pessoa que quer vingar, às vezes, vinga-se do seu ofensor na família, né? Vinga-se do ofensor no filho, na filha, na esposa, no pai, na mãe. É isso que acontece. Então quando alguém, por exemplo, promove o mal contra outra pessoa, ela fica com medo de que esse indivíduo que foi agredido, que foi lesado, possa retribuir, não nele especificamente, mas na família. E José diz, fiquem tranquilos, né? Fiquem tranquilos, porque eu vou sustentar. Eu não só não vou cobrar o mal que vocês fizeram, mas eu vou sustentar vocês e os seus filhos, as vossas famílias. Gente, extraordinário, extraordinário, né? Então, o que a gente aprende? Conceder perdão. A gente tem que conceder perdão, não só por causa da prerrogativa divina, mas também por causa da nossa responsabilidade humana. Porque quem reconhece a prerrogativa divina, reconhece, né, que não está no lugar de Deus, tem essa relação saudável, não adoeceu, não entrou numa síndrome de Lúcifer, achar que é Deus agora, não, reconhece que é servo, então ele tem uma relação saudável, ele não está no lugar de Deus, ele reconhece a soberania de Deus, ele quer estar em sintonia com o propósito de Deus, né, que está para além dele, do seu umbigo, tem a ver com o propósito de Deus que é para além, para atingir outras pessoas. Então, o único caminho que ele tem é esse, é de perdoar. Como é que perdoa? Promovendo o bem do ofensor, em palavras e em ações. Tá certo? Em palavras e em ações. Como é que faz isso em palavras? Arranca essa pessoa do cativeiro do medo, ela está com medo. Ela está com medo da retaliação, ela está com medo do troco, ela está com medo da possibilidade de ser punida, ela está com medo. Diga para ela, você fique tranquilo, não tenha medo. Não tenha medo. E diga para ela, olha, eu vou fazer o bem para você, mesmo você tendo feito mal para mim. A minha ação a seu favor não é pagar o mal com o mal, pelo contrário, eu pago o seu mal com o bem, porque eu sou discípulo de Jesus, né? E mais, eu vou consolar esse coração, e eu vou falar afetuosamente a esse coração. Se ele não se arrepender, se ele não pedir perdão, aí é ele e Deus. Aí é ele e Deus. Eu não tenho poder sobre a decisão da outra pessoa. Eu tenho poder sobre a minha decisão. Deus me deu essa
essa graça de ser o agente da minha decisão. E eu tenho que me preocupar comigo, né? Então, é pensando nessas duas perspectivas que nós, à semelhança de José, devemos conceder perdão. São as únicas coisas que a Escritura diz? Claro que não. Diz muitas outras coisas sobre perdão, mas eu estou atendo-me ao texto que nós estamos meditando. Tá certo? Eu não estou falando outras coisas porque não está no texto que nós estamos tratando. Eu estou me atendo a este texto. É claro que a Escritura tem muito mais coisas para falar sobre conceder perdão. Mas isso aqui, baseado no texto que nós lemos, eu acho que é muito importante. Acrescenta muito a nós quando nós precisamos conceder perdão. Nós vamos considerar a prerrogativa divina, mas também vamos considerar a responsabilidade humana. Nós vamos, sim, fazer isso, reconhecendo, né, sinalizando uma relação saudável com Deus. Nós vamos fazer isso reconhecendo a soberania de Deus. Nós vamos fazer isso porque queremos estar de fato em sintonia com o propósito de Deus. E aí nós faremos isso na dimensão da perspectiva humana, promovendo perdão através do bem que fazemos ao ofensor, com palavras e com ações. Com ações e com palavras, à semelhança de José no Egito. Que Deus nos conceda a graça de discernirmos isso e de concedermos perdão ao nosso ofensor, assim como ele nos perdoou em Cristo. É isso que diz a palavra. E é isso que nós oramos na oração do Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, como temos perdoado os nossos ofensores, né? E ali o texto na sequência vai dizer que se nós não perdoarmos, nós não vamos experimentar o perdão, né? Como está dito lá em Mateus, tá certo? Então, que Deus nos dê essa graça de discernir e considerar, né, a prerrogativa divina e a responsabilidade humana nos momentos em que nós precisarmos conceder perdão a quem nos ofendeu. E que seja isso uma bênção para a nossa vida. E que possa ser uma bênção para o nosso ofensor. Quem sabe isso possa levá-lo ao encontro da cruz e de Jesus. E que ele possa passar a ter a mesma atitude que tivemos pela graça e pela misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém e amém.